E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Cara, é brabo. Tomar gol no fim, assim, é complicado. Jogar melhor, tomar o gol no fim de empate é complicado. 1-0 é sempre resultado. Mas vamos comentar esse jogo do Grêmio com o Flamengo aí, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que me agradou muito o time do Grêmio. E até me agradou muito o futebol que o Grêmio jogou hoje. E fica difícil, porque eu me emociono olhando o jogo, fico muito nervoso, porque o Grêmio foi superior ao time do Flamengo, né? E devido ao que aconteceu ano passado, até porque um resultado atípico, né? O Grêmio, inclusive o nosso clássico hoje é o Gremerda, né? Que é mistura de Grêmio com Flamerda. Então, assim, o que eu queria dizer é aquele resultado atípico do ano passado, porque 84, 5-1, 89, 6-1 para o Grêmio, né? 3-1 em 83, né? Várias viradas, aquelas... Cara, assim, no confronto com o Flamengo, o Grêmio tem muito mais de vitória, né? Mas é o nosso clássico, né? Eu não tenho mais rival. Então, eu queria dizer que o cara fica meio nervoso, porque hoje os vídeos saem geralmente agora logo depois da partida, então o cara ainda está com aquela emoção. Mas vamos comentar o jogo. O Grêmio começa a partida numa marcação alta, né? E o Flamengo, até mais ou menos 15 minutos da partida, jogou como se estivesse jogando em casa. Everton Ribeiro mostrando grande perigo e habilidade. O Grêmio meio na base, tentando botar a bola no chão, né? Jogando muito pelo lado esquerdo. O Orejuela não... por mais que o Grêmio fizesse a marcação alta, o Orejuela não subia. Não conseguia subir por causa do lado esquerdo do Flamengo. E o Grêmio realmente teve um pouco de dificuldade, apesar do Flamengo não ameaçar, mas a rodear muito a área do Grêmio, né? Everton Ribeiro com muita liberdade. Matheus Henrique, o Grêmio numa marcação muito intensa, Matheus Henrique marcando muito bem, errando muito passe no início, mas marcando muito bem. Jean-Pierre discreto fez seu papel, hoje fez seu papel, desafogando muito, realmente ele parece às vezes não estar em campo, mas a bola passa por eles várias vezes, né? E o Grêmio errando muito a bola no início, né? Mas a partir dos 25 minutos da partida o Grêmio consegue botar a bola no chão, né? O Grêmio jogando muito pela esquerda e PP fazendo uma grande partida desde o início do jogo, né? Cortez continuou falho no ataque, né? Às vezes prejudica muito o lado esquerdo do Grêmio, principalmente, né, onde jogava Everton e agora joga PP, essa preciosidade que vem surgindo aí, né? Mas o Grêmio começa a partir dos 25 minutos botar a bola no chão, colocar o Flamengo, que é muito compacto, e não inclusive o lado esquerdo do Flamengo, que estava vindo mais no início para ajudar a dar apoio e suporte ao Diego Souza, inclusive poder ir para o lado direito, né? Inclusive ele deu um chapéu na hora no lado direito do Cortez, justamente porque o lado esquerdo ajudou e estava lá em cima, enquanto o lado direito do Flamengo estava na defesa, né? Então o Grêmio conseguiu ter maior posse de bola e daqui a pouco o jogo começou a ficar intenso, o Flamengo batendo, o juiz perdeu um pouco o pulso da partida e o Grêmio, a partir dos 25 minutos, botou, como eu disse, a bola no chão, né? Pressionou o Flamengo, uma intensidade incrível. O Grêmio continua lento, né? No contra-ataque, por mais que a jogada de contra-ataque do Grêmio tenha sido um belo lançamento do Alisson. E hoje na internet eu vi muita crítica ao Alisson, gente pedindo para o Alisson sair do time. E eu vi uma expressão de um cara que falou assim: o Alisson representa muito o Grêmio de 95.
E eu vi um pouco de nexo naquilo ali, porque o Alisson, não vou dizer comum, ele é bom jogador, mas ele é muita garra. E ele tem uma certa habilidade, uma certa técnica, sabe chutar, é intenso, cruza, é bom na bola parada, simples no escanteio, ele é um bom jogador, cara. Um cara assim que não vou dizer um craque. E o Grêmio realmente tem feito craques, tem feito bons jogadores, mas ele está a nível de Grêmio, sim. Né? E ele é um guerreiro. De todos os caras, geralmente o setor direito do Grêmio, Juliano, Ramiro, né? Sempre foi o setor onde ali na frente há a marcação. Né? E o Alisson, de todos, na minha opinião, o Juliano era um cara meio discreto, assim, era muito bom em vir de fora para dentro, né? Bater, mas eu acho o Alisson mais, assim, com mais artífice, mais qualidades, né? No ataque. E é bom na marcação. Diego Souza cercando muito, marcando muito bem quando necessário, boas recuperações, mas um jogador que eu vejo que realmente o Diego Souza não pode correr muito, né? E depois acabou se lesionando, infelizmente. E o Grêmio realmente, numa grande jogada, que eu ia dizer do contra-ataque, é aquele belo passe do Alisson, golaço do PP. E o Grêmio, a sua velocidade em contra-ataque foi devido à marcação alta e está mais próximo ao gol. Senão o Grêmio continua com essa lentidão. Termina o primeiro tempo, um resultado justo, que a partir dos 25 minutos o Grêmio foi melhor, enquanto o Flamengo foi melhor antes dos 25 minutos, não foi intenso, nem levou o perigo ao time do Grêmio. No segundo tempo, já sem Michael, que sentiu, entrou Lucas Silva, né? O Grêmio já começou num ímpeto incrível. Diego Souza errou um gol, uma jogada linda dele. Infelizmente a bola não entrou. E é aquele detalhe, 1-0 é um jogo perigoso, não se pode perder gol, jogando com o Flamengo no Maracanã. O Grêmio hoje, queria dizer mais uma vez que, como na maioria das vezes que a gente vai lá e ganha, tá? Tem esse aí, é só olhar o retrospecto e o Jaguarada, entendeu? O Grêmio hoje foi aquém do que geralmente né? Desperdiçou gols, foi melhor no segundo tempo, o Grêmio controlou o jogo, né? Os laterais do Grêmio do Flamengo realmente não subiram, e aí com as substituições, a entrada do René numa ponta, já tinha lateral esquerdo, o time do Flamengo ficou com o lado direito totalmente bagunçado e o Grêmio não soube aproveitar, né? Lucas Silva, um burocrático, mas não erra um passe, e às vezes aquele passe no limite, onde realmente ele chama a marcação no limite, deslocando o cara de lugar, abrindo espaço e conseguindo. Parece que vai perder a bola e ele consegue passar. Né? E geralmente do lado da onde vem a marcação, então há um espaço. Quem recebe a bola recebe no espaço e liberando o Matheus Henrique, né? Porque no primeiro tempo foi só marcação e muito erro de passe. Né? Matheus Henrique para armar e dar uma grande. Sendo uma grande companhia para o Jean-Pierre, que jogou muito bem no segundo tempo. Né? No primeiro, o Grêmio até os 25 foram duas faltas, só até os 25 onde o Grêmio foi melhor, voltando ao primeiro tempo, o Grêmio teve duas só faltas que o Jean-Pierre bateu e depois, já quando estava melhor, uma terceira. Então o Jean-Pierre se resumiu no primeiro tempo a certas aberturas com a bola, abertura de lado, né? E faltas. No segundo tempo foi muito melhor, né, devido a essa liberdade que o Matheus Henrique e companheirismo que ele dá ao Jean-Pierre. Então o Lucas Silva se torna muito útil, apesar de ser mais setorial, não dá tanta dinâmica que nem o Michael dá, apesar de talento e todas essas coisas que a gente sabe. Né? Depois Diego Souza infelizmente se lesionou, vamos ver o que é, né, para a entrada. Né? E aí eu fico imaginando os nossos ex-rival aí, os coreanos, né? Que já tinha começado o jogueco deles aí, espero que estejam perdendo. Calma, cara, o asneiro esse time deles aí. Tu imagina assim, lesionou o Diego Souza aí, entra o Isaac, jogando um bolão. Isaac, que entendimento, Isaac e PP, cara. Eu vejo um presente e um futuro tranquilo, brother. Então assim, ó, infelizmente o Grêmio cometeu aquele penal, o Jeromel também levou amarelo, porque era um jogo para consagrar os 3 pontos, não ganhamos do Flamengo, não, cara.
É o que eu digo, é só olhar as estatísticas aí. Mas consolidar 3 pontos, até justificar, porque eu vi nexo em certos comentários de pessoas da rua, torcedores comigo, sobre se hoje nós ganhássemos, até teria um nexo ter poupado um pouco o Ceará, e aí a prova, Maicon, Diego Souza, aí, ó, sentindo. Mas infelizmente saiu o pênalti e o Flamengo conseguiu empatar num jogo onde o Grêmio jogou melhor, né? E aí, depois aí sim recuou, o Grêmio meio abdicou da partida já, o pênalti deles foi aos 42 minutos, o juiz deu mais, foi até 51, 6 minutos de acréscimo, e o Grêmio se defendeu, tentou alguma coisa, mas o Flamengo teve um pouco mais de ímpeto, mas também não criou bolhufas, né? E o jogo ficou 1-1, aonde o Grêmio perde 2 pontos e o Flamengo, eu vou dizer uma coisa, né? Deu muita sorte, então agradeça porque agora tem a volta aqui na arena. É isso aí, dale Grêmio e vão a puta que nos parou, urubuzada de merda.